Bem-vindos para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. O assunto de hoje é muito interessante. O controle de ruídos em condomínios residenciais, com a presença do arquiteto Sérgio Ackerman. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Ansel. Prazer estar aqui com você. Vamos procurar esclarecer aí as dúvidas. Com a pandemia, o comportamento das pessoas mudaram. Que são muitos, aliás. Então hoje é uma situação nova para todo mundo, porque as pessoas estão mais em casa, não saem, estão de castigo em casa e, ao mesmo tempo, são submetidas aos ruídos do edifício, por exemplo. Me fala um pouquinho, Sérgio, como que o teu escritório, a Ackerman Alcorage, tem trabalhado, tem atuado em relação a esse novo momento? Existe uma inércia aí. Esse novo momento, 5, 6 meses para cá, nós continuamos com as mesmas atividades que tínhamos, sempre focando, nossos projetos focam no atendimento de normas ambientais. Em específica, essa é a norma do desempenho acústico, que é a 15.575, que ela é vigente e tem força de lei. Então, edificações que foram construídas de 2013 para cá, elas são obrigatórias a atender essa norma de desempenho. Então me diga uma coisa, com o aumento do número de pessoas trabalhando em casa, em home office, aumentou muito o número de conflitos por conta do barulho. O que aconteceu? Aconteceu que o executivo que está em home office e procura trabalhar no seu laptop, no seu computador, o modus vivendi dessa pessoa, ele está sujeito a ruídos que ocorrem no edifício residenciais, que é criança, do próprio apartamento. Ele está trabalhando junto com criança, com a empregada que passa, com a faxineira, com o cachorrinho, não só do apartamento dele, como das unidades inferiores e superiores. E além disso, as pessoas estão menos tolerantes, né? Essa pressão de ficar em casa, então essas pessoas tornam-se mais intolerantes com esses ruídos que antes em escritórios não acontece, isso não ocorre, esse tipo de comportamento. Então, na sua opinião, o índice de tolerância diminuiu numa proporção maior do que o nível de ruídos aumentou? Podemos dizer que sim. É um verdadeiro laboratório de testes do comportamento das pessoas que acabam testando o desempenho do piso, das paredes, do forro, laje de piso, laje de teto, portas, né? Vizinhos que conversam num hall comum, que é uma área comum, que você está dentro do seu apartamento, você escuta o vizinho passando e conversando no hall comum do elevador. Sérgio, você abordou um assunto muito interessante, que basicamente ele explica a diferença de formação ou de visão do mundo de um arquiteto como você para um engenheiro como eu, que é o estudo do comportamento humano, como que o imóvel tem que funcionar. A palavra funcionabilidade é uma palavra importante, tem que funcionar para atender os modos, para atender os hábitos, para atender as características individuais de cada habitante daquela edificação, não é? Acho que é por aí, né? Então, nós vamos entrar numa área, você vê o comportamento do latino-americano, por exemplo, o italiano, o português, o espanhol, o brasileiro, ele já tem um tom, nós temos já um tom mais alto de voz para conversar, falamos mais alto. Você pega um europeu, um francês, um alemão, um inglês, ele é mais comedido, então o ambiente, o ruído, a voz
ela fica... o latino-americano é mais expansivo, grita e chama a mulher. Então existe esse comportamento que é um comportamento que deve ser observado isso. Então, os condomínios, como essa é uma situação nova, poderiam recomendar aos moradores em haver essa preocupação com o silêncio, porque quem está andando em cima, quem está fazendo ruído em cima, não é de propósito, não é proposital, ele não sabe que tá incomodando o vizinho de baixo ou de cima. É mais uma questão de descuido. É uma questão de descuido, porque nunca existiu essa... Já existia esse comportamento, mas agora está mais intenso, porque é 24 horas indoor. Então, além dos problemas que ocorriam anteriores, do ruído da própria edificação, uma academia, por exemplo, uma academia instalada, uma área de lazer, que já perturbava os moradores. Hoje nós temos um capítulo na acústica, né? Academia de ginástica no prédio, que é uma área de lazer, que as pessoas soltam o peso e caminham e soltam as anilhas. Esse provoca um ruído estrutural. Esse é um tipo de ruído estrutural que incomoda muito, tanto quando ela está no rooftop, na cobertura, como quando ela está no pavimento térreo. Então, esse é um tipo de ruído que já causava incômodo, né, das pessoas. Quem quer ir fazer ginástica 6 horas da manhã, está lá o fulano dormindo no primeiro andar e ruído aéreo de som, a esteira batendo, o cara soltando peso, enfim, essa é uma problemática. Tem ruídos eletromecânicos, que são os equipamentos de ar-condicionado, gerador de energia, quando põe o gerador entra em funcionamento, normalmente no subsolo, é um ruído estrutural que se propaga, uma bomba de pressurização de água gelada. Então as pessoas estão muito atentas a esse tipo de ruído. Então, Sérgio, se o ruído ele se propaga pela estrutura, eu estava pensando, por exemplo, que nos primeiros andares, primeiro e segundo andar, que estão mais próximos da academia do que o 20º, por exemplo, mereceria talvez um revestimento acústico diferente daquele lá de cima. Mas se a propagação é pela estrutura, isso não vai ter muito jeito, porque o som vai lá para cima do mesmo jeito. Então, essas vedações horizontais, elas são feitas durante o projeto. Elas têm que ser aplicadas durante a construção. Esse incômodo pode vir tanto vertical como horizontal. Se existir uma academia na cobertura do edifício, o problema vai ser o mesmo. Esse ruído se propaga estruturalmente, vertical e horizontal. Então essa é uma preocupação, uma preocupação hoje em dia, além de todos os problemas corriqueiros que nós estamos passando, das pessoas habitando nos apartamentos, nós temos os problemas de área de lazer, ruídos hidrossanitários, né? Que pessoas estão em casa, usam mais os ruídos. As torneiras são mais acionadas, as descargas são mais acionadas. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Já que você entrou na seara dos aparelhos eletromecânicos, por exemplo, um exaustor, uma ventoinha de exaustão de um sistema de churrasqueiras, por exemplo, tá? Eu recebo muitos pedidos de laudos para levantar como um defeito da construção o fato de que os andares superiores sofrem muito com o barulho dos exaustores. Eu, às vezes, acho que as pessoas estão confundindo ruído, barulho do exaustor com a vibração causada pelo equipamento. Esse tipo de confusão pode acontecer? A pessoa sente vibração, mas na cabeça dela traduz aquilo como um barulho? Na verdade, é um ruído estrutural, porque esses exaustores, face às novas tendências de planta de arquitetura que colocam área de gastronomia em varandas,
fazer final de semana churrasco, ou etc. Essas exaustoras são instaladas na cobertura do edifício. Se elas não forem bem protegidas, quando ela é acionada, esse ruído ela transmite estruturalmente. Então tá lá o bacana fazendo o seu churrasco, ele liga a exaustão, essa exaustão é ligada lá em cima na cobertura e esse duto da exaustão passa por toda a aprumada. Então, outros moradores que não estão envolvidos nesse lazer e nessa hora da gastronômica, eles passam a ser incomodados. Porque quem está lá fazendo a sua comida, o seu jantar, ele não está percebendo que ele pode estar causando o ruído. Então, esse tipo de equipamento tem que ser protegido. Protegido, você diz, a proteção acústica e também a questão das vibrações dele. Sim, quando eu falo protegido, são proteções que são instaladas na própria laje onde ele vai ser instalado. Ele deve ser dimensionado em função da especificação das rotações e da frequência dessa exaustora, tem proteções já específicas. E se isso não for feito durante a obra, tem como o nosso amigo síndico, de repente, tomar alguma atitude e optar por algum produto para remediar a situação ou pelo menos diminuir a incidência de ruídos, a transmissão de ruídos pela edificação? Sim. Especificamente nesse aspecto de instalação, porque você está com um equipamento instalado a céu aberto ou não é uma solução no interior numa laje ou numa parede, então existem remédios para essa situação. É remediável, que são soluções limpas. Agora, a gente fala, quando você precisa intervir na laje ou na parede, isso aí causa obra civil, é um incômodo, acaba sendo inviável. Então, essas soluções, elas precisam ser dimensionadas em projeto, durante a obra, porque essas soluções acústicas que estão, vamos dizer, escondidas, elas não são visíveis, mas elas têm um desempenho adequado para atender a norma, dependendo até do padrão do edifício que você está residindo. Então, síndico, se o seu prédio tem esse tipo de problema, de um mau isolamento por conta dos equipamentos que funcionam, como casa de máquinas, exaustores, bombas, etc., e a construtora não cuidou do devido isolamento na fase de construção, isso deve ser reclamado, como um defeito construtivo, inclusive, como falou bem o Sérgio. Se você já passou dessa fase ou você acha que você deve procurar pelos seus próprios meios uma solução, existem materiais que podem ser aplicados no compartimento onde o ruído está sendo produzido para diminuir a incidência de transmissão para os andares de baixo. Por aí. Sim. Síndico, atenção, síndico. Além dos ruídos normais do edifício, nós temos agora o ruído das pessoas que estão convivendo no edifício. Então, são duas situações que requerem cuidados. Bom, Sérgio, falamos bastante sobre os equipamentos eletromecânicos como fontes produtoras de ruídos. No próximo programa, vamos falar sobre os ruídos produzidos por pessoas, tá? Vamos deixar isso para o próximo. A pergunta do internauta de hoje vem da Sandra Falcão, que é uma síndica 5 estrelas, e é da pergunta: os materiais acústicos variam muito em função do desempenho esperado? A bola está com você, Sérgio. Aí você fala em valores. Você tem hoje uma
infinidade de materiais acústicos que podem ser aplicados durante a obra. Aí você entra no valor, né? Aí encarece a construção. As construtoras procuram escritórios especializados no objetivo de atender a norma, no padrão desejado, e isso influi no valor do material a ser aplicado. Ou seja, a complexidade está intimamente ligado com o custo. O silêncio é de ouro. Essa frase é interessante. Tá aí, Sandra. A sua resposta talvez não seja exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, mas existe realmente uma complexidade muito grande, uma gama de diferentes materiais e todos eles estão atrelados ao custo, o que às vezes inviabiliza a sua aplicação numa edificação. Sandra, obrigado pela pergunta que você mandou. Como é um hábito nosso do programa, você vai receber a caneca do nosso programa. Espero que tenha ficado satisfeito. E chegamos então ao final de mais um programa O Perito. Convido vocês a assistir a segunda parte desse mesmo assunto, que é muito atual e muito interessante. Sérgio, como é um hábito aqui no nosso programa, todos os nossos convidados recebem a caneca do programa O Perito. Ela já vem com revestimento acústico, não vai incomodar seus vizinhos. Obrigado, Ansel. Desejo paciência aos síndicos e até a próxima. Até a próxima, parte 2 do nosso programa.